minha gente, nós estamos começando mais um programa Um Novo Olhar, realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Solânia, estado da Paraíba. Eu sou Eduardo Araújo e hoje nós temos um tema super pertinente, que é Deus existe? Nós entrevistamos dois alunos do Colégio Estadual Frei Pessoa de Lima e também o professor de filosofia Beneilton. Confere a matéria com a gente. Estamos com o professor de filosofia Beneilton, do Alfredo Pessoa de Lima, e ele vai nos falar sobre o tema do programa. Professor, o que a filosofia tem para nos falar sobre a existência de Deus? Bom, inicialmente na Grécia tem a existência dos deuses, né? Para Aristóteles, por exemplo, ele tinha Deus como motor primeiro de todas as coisas, aquilo que movia todas as coisas, né? Na filosofia a gente tem alguns filósofos que admitem a existência de Deus e outros que não admitem, né? Você tem a Idade Medieval, que era a união entre a fé e a razão, né? A ideia de que Deus e o cristianismo poderiam se unir à filosofia, um pensamento racional, né? Ou seja, a união de Deus e do homem através da razão, né? Então você tem vários momentos em que a filosofia coloca a existência de Deus, né? Então ele seria, em resumo para isso, um ser superior, um ser supremo, que estaria em todas as coisas, e aquilo que movia o que move todas as coisas, inclusive o homem, e também a questão do destino, né? Ele seria aquilo que movia o destino dos homens. O destino do homem estaria então atrelado aí a uma figura superior. Estamos com Jandailson, aluno do terceiro ano do Alfredo Pessoa de Lima. Jandailson, você acredita que Deus existe? Sim, eu acredito. Por quê? Acho que assim, as coisas, a própria vida, tem coisas que precisam de explicações e Deus é a explicação para algumas dessas coisas, né? Nós sabemos, por exemplo, a criação do homem, a criação do mundo, o início de tudo. Há várias teorias, só que teorias que até hoje não foram explicadas. Daí nós podemos ter Deus como o movimento inicial de tudo, o movimento inicial da vida. Eu agradeço, essa foi a participação de Jandailson. Estamos com Laíse, aluna do terceiro ano do Alfredo Pessoa de Lima, e ela vai nos dar a sua opinião. Para mim, eu acredito que Deus existe. Não tem uma forma de você explicar que o mundo surgiu através de uma explosão. Nada se encaixa. Para mim, é uma opinião totalmente destrutiva. Eu acho que ele existe porque é a única forma de você explicar de onde você veio, não por uma forma de dogmatismo. Aliás, você não precisa acreditar em Deus porque sua mãe ou seu pai acreditam. Professor, qual a sua opinião sobre a existência de Deus? Bom, inicialmente, pela questão de que uma explicação dada somente porque pela vontade de Deus ficou muito simplista para mim, e o que me incentivou então a fazer filosofia, né, no sentido de questionar, né, a existência dessa ideia de um ser superior, né? A explicação de Deus se torna muito simplista do ponto de vista lógico, né? Do ponto de vista filosófico vem a questão de que possa haver outras explicações para isso. E essas explicações lógicas, científicas, através da ciência, da filosofia, ou seja, o questionamento da origem do ser humano e o seu papel na sociedade, não remetendo-se à questão de Deus, puramente. Então, me tornei descrente, né, na ideia de Deus, por essa questão, porque a explicação, para mim, ela se torna simplista. Você dizer, por exemplo, isso é a vontade de Deus ou isso aconteceu simplesmente pela vontade de Deus.
né? Isso não tem, para mim não tem lógica isso, essa ideia de que tudo é a vontade de Deus, ou tudo acaba nos deuses. Como na Grécia, por exemplo, todas as finitudes das coisas e as explicações dos fenômenos naturais, por exemplo, eram dadas através dos deuses. Tudo parava nos deuses. Então isso, ao longo do tempo, foi se desmistificando essa ideia e podemos, então, perceber que há outras explicações além dessas. Então, basicamente, essa é essa opinião que eu tenho de Deus, a não existência de Deus. Obrigado, professor. O nosso convidado de hoje é o seminarista Sérgio Tomé, ele também é licenciado e pós-graduado em História. Ele vai dar sua opinião sobre essa questão do professor Beneilton, da existência de Deus. Que assim, Sérgio, no pensamento comum, as pessoas acreditam que é incompatível conciliar a fé com a razão, né? Eu quero saber o que você pensa sobre esse respeito. Primeiro eu queria agradecer pelo convite do programa. Eu acho que programas como esse são importantes, né, para discutir assuntos relevantes, tanto para a teologia como para a vida também. Eu acho que é uma iniciativa muito importante da igreja. De fato, Eduardo, existe uma crença, eu diria uma falta de muitas vezes de conhecimento em achar que fé e ciência são coisas incompatíveis, porque se pressupõe que a fé não trabalha com evidência, se pressupõe que a ciência sim trabalha com evidência, enquanto que a fé é preciso ter fé, ou seja, é preciso apenas acreditar, e acreditar não quer dizer acreditar com evidência, mas eu diria que isso é uma inverdade. Inclusive, se a gente for olhar para a nossa ciência moderna, nós temos grandes cientistas que trouxeram a ciência moderna para o mundo, que eram cristãos. Ou seja, eles mostram que é possível você conciliar a sua racionalidade, a sua fé, com a ciência. Eu diria, por exemplo, o Roger Bacon, o Galileu Galilei, todo mundo conhece, o Kepler, o grande astrônomo também matemático, o Pascal, todo mundo fala de Pascal. Blaise Pascal. O Blaise Pascal, isso mesmo. Isaac o próprio Isaac Newton, como você está bem lembrando, né? Nós temos o Robert Boyle, que é o pai da química moderna, e outros, Lord Kelvin, por exemplo. Então nós temos grandes pessoas, grandes cientistas que foram reconhecidamente, né, tomados como grandes vultos da ciência, mas que conseguiram conciliar a ciência, ou seja, a capacidade de pensar e raciocinar e encontrar verdades na ciência, porque a ciência também trabalha com verdades e tem suas verdades, mas que conseguiram conciliar isso com a fé. Exemplificando, eu diria mais ou menos o seguinte: imagina você num avião, imagina que você está no avião e esse avião começa a dar turbulência e você começa a desesperar-se, né? E no momento o piloto entra em contato com todos os passageiros e diz a seguinte frase: se preparem porque o avião vai cair. Então você inesperadamente se levanta, abre a porta do avião, pula e diz: meu Deus, me ajuda, porque eu sei que a sua palavra diz que tu vai ter os anjos guarda e tua mão. Então isso seria uma atitude insensata, mas muita gente acha que ter fé e ser cristão é mais ou menos essa insensatez, de acreditar em algo que não vê, de pisar no escuro. Eu diria que não. Eu diria que a fé seria como se o próprio Deus trouxesse, nessa mesma situação, trouxesse um paraquedas e dissesse: bota esse paraquedas, né, pula, porque ele vai abrir, porque foi eu que o dobrei. Então, é mais ou menos essa ideia, de que a fé não é a fé pela fé, né? E nós acreditamos porque existem evidências para isso. E no caso a evidência é não só a palavra de Deus, como o próprio Deus, né? Mas também com evidências científicas, por que não dizer assim, e filosóficas também. Perfeito, Sérgio. E quanto ao argumento do professor Beneilton sobre a existência de Deus, você particularmente crê que Deus existe? E qual um argumento assim, digamos, conciso ou até básico para que a gente chegue a essa conclusão? Isso de fato é uma pergunta que ela sempre perpassou na humanidade, né? O ser humano sempre quer ser humano, sempre se entendeu para o ser humano que isso vem de alguma forma influenciando a sua vida. E não seria diferente hoje em dia, já que hoje a gente tem um aumento considerável do liberalismo teológico, assim como a gente chama do neoateísmo. Então, eu diria o seguinte, Eduardo, eu diria que acreditar que Deus existe não é apenas um ato de fé, mas a própria ciência nos traz evidências para isso. Eu poderia usar, por exemplo, um argumento simples, um argumento cosmológico, por exemplo, de que tudo que existe tem uma causa. Ao olhar para essa câmera que nos filma, nós sabemos que há algo superior que a fez.
Né? Então, tudo que existe uma causa. E essa causa sempre é maior do que o efeito. E aí, se a gente pensar que o mundo em si tem uma causa, porque a própria ciência acredita que o mundo, se a gente for pensar na teoria do Big Bang, a ciência acredita e diz que o Big Bang existiu e foi uma grande explosão. Pois bem, esse argumento científico, eu não diria argumento, porque na verdade eles consideram como evidência científica, na verdade está ajudando a Bíblia. Porque essa ideia científica de que o mundo teve um começo é a ideia bíblica de que o mundo teve um princípio. Né? E aí a grande questão é, o que está por trás do início? A grande questão é essa. Eu diria que o que está por trás do início, o que eu chamaria da causa causadora incausável, tem que ser eterno, tem que ser atemporal, né? tem que ser amaterial e tem que existir desde sempre. Então os cientistas vão dizer que a matéria, por exemplo, a energia, a matéria, existe desde sempre. Então esse seria um princípio eterno, causador, né, de tudo. E eu particularmente, logicamente, né, eu diria que esse princípio causador não seria a matéria. Porque se a gente perceber um simples relógio, imagine que você anda num deserto e encontra um simples relógio ali. Você pensaria o quê? O que é que você pensaria? O que é que você pensaria? Você andar no deserto e encontrasse um relógio perdido. Que alguém chegou e colocou aquele relógio ali, né? Ou fabricou, ou teve o material necessário para que aquilo ali fosse... Se eu disser que aquele relógio surgiu de uma explosão que fez com que aqueles elementos que fazem parte do relógio, que são mais ou menos 50 e poucas peças, elas se juntassem de forma perfeita, tal qual fizessem o relógio funcionar, né, como ele funciona. E tudo isso surgiu do acaso. Eu acharia totalmente irracional. Irracional. Como é que uma coisa poderia se encaixar e formar aquela peça perfeita, né, completa? E formar uma harmonia que é um relógio, né? Suas peças milimetricamente colocadas no lugar certo, que fazem dar a hora. E ela trabalhando exato, dando as horas, os minutos, os segundos, acho totalmente improvável. Esse argumento de que por trás, né, do relógio existe um ser inteligente que o fez, nós poderíamos trazê-lo para a questão do universo. Se a gente não consegue acreditar que um simples relógio foi criado ao acaso, vendo aí o relógio de alguma forma é um instrumento um pouco complexo, imagine você acreditar que toda a complexidade do mundo e a harmonia do mundo que nós vivemos, né? Existem umas constantes que a gente chama de constantes antrópicas, e isso é a ciência que fala, não sou eu, que são constantes que fazem com que a vida exista apenas no planeta Terra. A distância exata em relação ao Sol, né? A gravidade, o planeta, se eu não me engano, Vênus, que funciona como se fosse um grande aspirador, que faz com que meteoros e outras coisas do universo não se choquem com a Terra. Então, nós temos a questão da Lua, né, que trabalha numa harmonia perfeita com as marés e tudo mais. Então, são muitas evidências, e as constantes antrópicas são muitas, né, que nos faz crer que por trás desse universo milimetricamente programado, existe um ser inteligente. Uma espécie de engenheiro, né? Uma espécie de designer. Tudo perfeito. Isso, uma espécie de designer, de arquiteto, queira falar como queira, né? Mas alguém que planejou. Né? Esse seria um argumento. Um outro argumento também interessante é a ideia dos valores morais. Se a gente for pensar, mesmo na história da humanidade, com povos diferentes, culturas diferentes, alguns valores morais, eles são aculturais. Por exemplo, em nenhuma sociedade humana que se tem conhecimento, a traição foi considerada uma virtude. Em nenhuma sociedade humana, por exemplo, o guerreiro fugir do campo de batalha foi considerado como um herói. Né? Então, esses valores que perpassam culturas, que são aculturais, atemporais, inclusive, são valores que me fazem crer, né, essa ideia de justiça, o que é justo. Imagina que em nenhuma sociedade, por exemplo, considera correto um pai matar o seu próprio filho. Por que não? Porque quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial e enxergamos aquela atrocidade que Hitler fez com judeus e homossexuais, testemunhos de Jeová e tudo mais, nós nos sentimos repulsa. De onde vem isso? Né? Então, eu acredito que o C.S. Lewis vai chamar da lei natural humana seria esse princípio moral que está em toda a humanidade, que foi colocado pelo próprio Deus.
Que é além de toda cultura, né? Que é além de toda cultura. Se é cultural, então não é natural, né? Não é natural. Não é natural. Não é natural. E essa ideia é natural, né? Deus colocou em nós essa ideia, essa virtude, essa ideia do que é valor, do que é justo, né? E você falou de C.S. Lewis, né? E eu agora lembrei de um argumento bem interessante de C.S. Lewis, que ele também dizia assim que toda a nossa vontade, ela é atraída por algo que já existe para suprir essa vontade. Por exemplo, se eu tenho fome, então tem comida para saciar essa minha fome, senão a minha vontade não ia surgir do nada. Se eu tenho sede, é porque existe alguma coisa que vai suprir essa minha sede. Se eu tenho necessidades sexuais, é porque os órgãos genitais existem para suprir essa minha necessidade. Então, o homem, o ser humano, sempre foi um ser religioso. A gente vê até, assim, nos primórdios daquelas escrituras rupestres, o homem se prostrando diante do sol. A gente sempre vê o homem reverenciando alguma coisa que fosse maior do que ele. Então, se o homem sente essa vontade, sente essa necessidade de reverenciar algo maior do que ele, é porque Deus existe. Existe alguma coisa maior para suprir essa vontade dele, essa necessidade. De fato, esse é um argumento bem interessante, né? E como você bem observou, na história da humanidade, o homem é um ser religioso. O homem sempre tentou cultuar algo além, transcendente a ele. E eu acredito que isso, talvez, para alguns céticos, talvez não explique, né? Talvez a sede não explique que existe o Deus. Para um cético, não. Mas se a gente for olhar a humanidade, o ser humano sempre buscou sim cultuar um Deus, e eu acho que esse argumento de C.S. Lewis é bem interessante. Bem sólido, né? Bem consistente. Então, Sérgio, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Quero dizer que você venha mais vezes, você é muito bem-vindo aqui para a gente discutir esses temas interessantes. Outros temas, quem sabe, sobre a existência também de Deus, coisas filosóficas ou teológicas. E a gente quer agradecer a sua atenção aí nesse momento, que você fique sempre ligado conosco, que nós teremos mais temas interessantes e coisas para debater. E você pode nos deixar sugestões de outros temas, como também deixar seu comentário ou rever nossos vídeos na página que está aparecendo aí no seu VT, programa novoolhar.blogspot.com. E para a sua reflexão, eu tenho hoje aqui uma frase do nanocientista James Tour, que diz: somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. Que você fique com Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre na sua vida. Muito obrigado.